Olá, seja muito bem-vindo. Às vezes, a pergunta mais importante não é o que foi descoberto, mas o que essas descobertas realmente significam. É exatamente nesse ponto que surge a dúvida. O James Webb mudou tudo? Neste vídeo, vamos decifrar se ele está realmente revolucionando a física e a astronomia ou se apenas está iluminando com mais clareza ideias que já vinham sendo desenhadas há muito tempo. O impacto inicial é forte, quase inevitável. O Webb olha mais fundo, alcança épocas mais antigas e revela um cosmos que parece organizado cedo demais. Ainda assim, a ciência avança tanto por correções quanto por confirmações. Se os modelos resistem a esse novo olhar, o que isso realmente significa? Nessa jornada longa, vamos entender como o James Webb funciona, por que ele observa o universo de um jeito diferente, passar por todas as descobertas que ele já trouxe e perceber com cuidado onde essas observações tensionam os modelos antigos, onde elas os reforçam, e como essa diferença ajuda a medir o impacto real desse telescópio na história da astronomia. Mas antes de continuarmos, preciso da sua ajuda. Deixa o seu like agora, se inscreva para não perder mais vídeos e compartilhe esta história. O Universo para o Sono agradece seu apoio, pois o que é rápido para você nos ajuda imensamente. Agora relaxe, feche os seus olhos e deixa a ciência te guiar. Para compreendermos se o telescópio espacial James Webb de fato alterou os alicerces da nossa ciência, precisamos primeiro nos situar no cenário onde essa jornada teve início, um lugar de solidão absoluta e silêncio profundo que fica a 1.500.000 quilômetros de distância da Terra. Vocês ficariam incrédulos ao imaginar a vastidão desse vazio, um ponto específico no espaço conhecido como o segundo ponto de Lagrange, onde as forças gravitacionais do nosso planeta e do Sol se equilibram de tal maneira que permitem a um objeto permanecer estacionário em relação a nós. É nesse deserto de vácuo e escuridão que o nosso gigante de ouro despertou, abrindo seus espelhos como uma flor que busca capturar não a luz que aquece o dia, mas os ecos enfraquecidos de um passado que já não existe mais. O início desta história não trata apenas de metal, silício e espelhos banhados a ouro, mas sim de uma mudança fundamental na forma como percebemos a realidade do cosmos. Antes do James Webb, nossa visão era limitada pelas cortinas de poeira que permeiam as galáxias. Vocês conseguiriam imaginar como seria tentar entender uma floresta imensa, estando cercados por uma neblina tão densa que só permite enxergar os galhos mais próximos? Por décadas, foi assim que observamos o universo. O telescópio Hubble, nosso antigo e valente guia, nos deu imagens maravilhosas, mas ele operava principalmente na luz visível, a mesma luz que nossos olhos humanos conseguem processar. A luz visível é bela, mas ela é facilmente bloqueada pelas partículas de poeira cósmica, deixando escondidos os segredos mais profundos do nascimento das estrelas e das primeiras galáxias. Aqui é onde a ciência começa a transformar a nossa percepção. O James Webb foi projetado para ser um mestre da luz infravermelha. Diferente da luz que vemos, a radiação infravermelha possui comprimentos de onda mais longos, o que permite que ela atravesse as nuvens de poeira sem ser dispersada. É como se, de repente, tivéssemos desenvolvido o sentido de perceber o calor através das paredes. Ao focar no infravermelho, o telescópio James Webb não está apenas vendo mais longe, ele está atravessando o tempo. Devido à expansão do universo, a luz das primeiras estrelas, que começou sua viagem como luz ultravioleta ou visível, foi esticada ao longo de bilhões de anos. Esse fenômeno, que chamamos de desvio para o vermelho, transformou essa luz ancestral em ondas infravermelhas. Portanto, para responder se o James Webb mudou tudo, precisamos entender que ele foi construído especificamente para ler uma linguagem que o universo estava tentando nos falar, mas que não tínhamos os ouvidos certos para escutar. Vocês ficariam incrédulos ao pensar na precisão necessária para que esse início fosse bem-sucedido. O telescópio precisou ser lançado dobrado dentro de um foguete, como um origami tecnológico de extrema complexidade. Uma vez no espaço, cada passo de sua abertura precisava ser perfeito. Não havia margem para erro, pois não há como enviar astronautas a uma distância de 1.500.000 quilômetros,
para realizar reparos. Esse nível de isolamento e risco define o tom da nossa investigação. Quando o primeiro fóton de luz atingiu os sensores infravermelhos, a pergunta que todos faziam era se encontraríamos o que as nossas teorias previam. A ciência sempre trabalha com modelos, representações mentais de como acreditamos que o mundo funciona. O modelo padrão da cosmologia nos dizia que o universo levou um tempo considerável para que a gravidade agisse sobre o gás hidrogênio e hélio, formando as primeiras luzes. No entanto, o despertar do James Webb trouxe algo inesperado logo nos primeiros meses de operação. Ele começou a detectar pontos de brilho intenso em épocas onde deveríamos encontrar apenas escuridão ou estruturas muito pequenas e desorganizadas. É nesse ponto que surge a indagação se ele mudou tudo. Quando olhamos para as profundezas do tempo, para cerca de 300 ou 400 milhões de anos após o Big Bang, o James Webb revelou galáxias que parecem massivas e bem estruturadas. Isso tensiona o que sabíamos sobre a velocidade da evolução cósmica. Como algo tão grande pôde se formar em um intervalo de tempo tão curto na escala universal? Essa descoberta inicial agita as águas da física porque sugere que ou o universo começou a brilhar muito antes do que pensávamos, ou a matéria tem uma capacidade de se agrupar muito mais eficiente do que nossas equações previam. Mas, como seu professor íntimo, preciso que vocês mantenham a calma diante do entusiasmo dos títulos sensacionalistas que percorrem a rede. Dizer que o James Webb mudou tudo pode dar a impressão de que jogamos todos os livros fora, e isso não é verdade. A ciência avança por refinamento. O que estamos vivendo é um momento de calibração monumental. Estamos descobrindo que o berçário do universo era muito mais fértil e ativo do que imaginávamos. Imaginem a história do cosmos como um livro cujas primeiras páginas estavam coladas. O James Webb é a ferramenta que, com delicadeza e precisão, começou a separar essas folhas. O que encontramos lá não invalida a história que lemos nas páginas seguintes, mas nos obriga a entender melhor o prólogo. A transição para este novo olhar infravermelho nos permite sentir a pressão e a densidade dos centros galácticos. Ao observarmos através do James Webb, percebemos que a origem de tudo o que conhecemos, desde o carbono em nossas células até o ferro em nosso sangue, está ligada a esses primeiros momentos de intensa atividade. O cenário inicial que o telescópio nos apresenta é um de dinamismo absoluto. As galáxias primordiais não eram apenas nuvens calmas de gás. Elas eram fornalhas de criação, colidindo e se fundindo em um ritmo frenético. Onde antes imaginávamos um início lento e gradual, agora entendemos que o universo teve um despertar vigoroso e apressado. Ao percorrer esses dados, vamos percebendo que o impacto real do James Webb reside na sua capacidade de transformar hipóteses em observações diretas. Antes, falávamos sobre a época da reionização, um período em que as primeiras estrelas limparam a névoa de hidrogênio neutro do universo, como se estivéssemos falando de uma lenda baseada em cálculos. Agora, com o James Webb, podemos detectar a luz dessas estrelas e medir como elas afetaram o ambiente ao seu redor. Isso é mudar tudo no sentido de que a astronomia deixou de ser apenas uma ciência de especulação sobre o passado distante para se tornar uma ciência de testemunho ocular, ainda que esse olho seja feito de berílio e ouro e opere no frio extremo do espaço profundo. Vocês conseguem imaginar o que significa para um pesquisador passar a vida inteira simulando um evento em computadores e, de repente, receber uma imagem que mostra aquele exato momento com uma nitidez que desafia a razão? O James Webb mudou tudo ao validar nossa coragem de olhar para onde ninguém jamais olhou. O início de sua missão marca o fim da nossa cegueira sobre a aurora do tempo. Cada dado que chega desse ponto de Lagrange distante é um tijolo a mais na construção de uma nova compreensão sobre a nossa origem. Não é que o universo mudou. O que mudou foi a nossa capacidade de suportar a sua luz mais antiga. Que ao aceitarmos esse desafio, percebemos que a jornada está apenas começando e que cada descoberta, por mais que pareça quebrar o que sabíamos, está na verdade nos aproximando de uma verdade muito mais profunda e conectada. O cenário de onde tudo começa é, portanto, este limiar entre o conhecido e o desconhecido.
O James Webb é a nossa ponte. Ao longo dos próximos momentos, vamos mergulhar nos detalhes de como essa rotina de observações se manifesta e como cada novo segredo revelado nos ajuda a separar o que é de fato uma revolução científica do que é apenas a beleza de ver o universo como ele realmente é, sem as nuvens que antes escondiam sua face. A ciência, em sua forma mais pura, é este ato de humildade, estar pronto para mudar de ideia diante da evidência da luz. E o James Webb nos trouxe luz em abundância, forçando-nos a repensar a velocidade da criação e a complexidade do amanhecer. Sinta a calma desse conhecimento que se expande, pois estamos apenas nas primeiras linhas desta nova história. A existência do telescópio espacial James Webb, no segundo ponto de Lagrange, não é apenas uma conquista da engenharia, mas uma rotina silenciosa de paciência e precisão que acontece enquanto o mundo aqui embaixo continua seu movimento frenético. Vocês não acreditariam na disciplina necessária para manter essa máquina operando em um ambiente tão hostil e, ao mesmo tempo, tão propício para o nascimento do conhecimento. A vivência desse tema se manifesta no ritmo constante de coleta de dados, um pulsar eletrônico que atravessa o vácuo para nos contar histórias de um passado que a luz visível jamais poderia narrar. Imaginem a rotina desse gigante. Ele não descansa, ele não dorme, ele apenas se orienta com uma delicadeza que desafia a nossa percepção de movimento. Para que o James Webb mude tudo, ele precisa primeiro viver em um estado de equilíbrio térmico absoluto, mantendo seus instrumentos a temperaturas que chegam a mais de 230 graus Celsius abaixo de zero. Essa rotina de resfriamento é o que permite a vivência da ciência em sua forma mais pura. Vocês conseguiriam imaginar o que é operar em um lugar onde o calor de um simples fósforo aceso poderia arruinar décadas de trabalho? O escudo solar, composto por 5 camadas de um material chamado Kapton, tão finas quanto um fio de cabelo humano, trabalha incansavelmente para bloquear a radiação do Sol, da Terra e da Lua. De um lado do escudo, temos o calor que derreteria o chumbo. Do outro, o frio que permite ao infravermelho ser captado com nitidez. Essa dualidade entre o calor extremo e o frio profundo é a rotina diária que sustenta a nossa investigação sobre a origem das coisas. O James Webb vive nesse limiar, e é essa vivência técnica que garante que os dados que recebemos todas as manhãs sejam autênticos e não apenas ruído térmico. Isso deixaria vocês incrédulos, mas a rotina de descobertas do telescópio já se integrou ao nosso cotidiano de tal maneira que às vezes esquecemos a magnitude do que está sendo revelado. Quando acordamos e lemos sobre uma nova atmosfera detectada em um planeta a centenas de anos-luz de distância, estamos vivenciando o impacto real dessa tecnologia. O James Webb mudou tudo no sentido de que a raridade do desconhecido se tornou uma conversa de café. Ele observa o universo em fatias de tempo, dedicando horas ou dias para coletar fótons que viajaram por milênios. Cada bit de informação que viaja pelo espaço, até as antenas da rede de espaço profundo na Terra, carrega consigo a rotina de um universo que está constantemente se expandindo e se transformando. A vivência do tema também se reflete na forma como os astrônomos agora planejam suas carreiras e seus estudos. Antigamente, esperávamos anos por uma imagem borrada. Hoje, a rotina é lidar com uma inundação de detalhes. O telescópio James Webb observa o cotidiano estelar, registrando o nascimento de sóis dentro de pilares de poeira que antes eram opacos. Vamos imaginar o que acontece dentro dessas nuvens. A pressão aumenta, o calor se intensifica e, de repente, uma estrela acende seu fogo nuclear. O Webb está lá para testemunhar esse momento. Não apenas uma vez, mas milhares de vezes mapeando a rotina de criação da própria matéria que compõe o nosso corpo. Vocês não acreditariam na complexidade de transformar esses dados brutos em algo que possamos entender. A rotina dos cientistas envolve traduzir comprimentos de onda que não conseguimos sentir em uma linguagem de cores e formas que nossa mente possa processar. Isso não é uma distorção da realidade, mas uma tradução necessária para que a vivência da ciência seja compartilhada por todos. O James Webb mudou tudo,
ao nos forçar a entender que o universo real é muito mais vasto do que aquilo que nossos limitados sentidos biológicos podem captar. Vivemos em um mar de radiação, e o telescópio é o nosso órgão sensorial mais sofisticado, um que nunca pisca e que percebe a textura térmica do cosmos. A rotina de operação do telescópio é marcada por uma coreografia de apontamento. Ele se move com uma suavidade tal que poderia manter um laser focado em uma moeda a quilômetros de distância. Essa estabilidade é o que permite que a vivência do tempo profundo seja capturada com clareza. Quando o telescópio foca em um ponto aparentemente vazio do céu, ele está, na verdade, realizando uma longa exposição, acumulando a luz de galáxias tão fracas que sua existência era apenas uma suspeita matemática. A rotina de olhar para o nada e encontrar tudo é a maior lição de humildade que o James Webb nos oferece diariamente. Isso deixaria vocês incrédulos, mas a vivência deste tema também afeta a nossa percepção de tempo. Na rotina do James Webb, o presente é uma ilusão. Tudo o que ele registra já aconteceu há milhões ou bilhões de anos. Operar o telescópio é como gerenciar uma biblioteca de fantasmas luminosos. Ao integrarmos essas descobertas no nosso dia a dia, passamos a vivenciar o universo não como uma fotografia estática, mas como um processo dinâmico e contínuo. O James Webb mudou tudo ao tornar o passado remoto uma parte presente da nossa cultura. Não estamos mais apenas imaginando como as coisas foram. Estamos medindo a temperatura das primeiras atmosferas e a composição das primeiras poeiras. Vamos entender que a rotina de manutenção desse fluxo de dados exige uma infraestrutura global. Da calmaria do espaço profundo até os servidores em terra firme, a informação percorre um caminho de precisão absoluta. A vivência do pesquisador que analisa essas imagens é uma mistura de exaustão e encantamento. Eles passam noites em claro tentando decifrar por que certas galáxias no universo jovem possuem tanto metal, algo que, teoricamente, levaria mais tempo para ser forjado no coração das estrelas. Essa rotina de questionamento é o motor que move a ciência para a frente. O James Webb mudou tudo ao colocar esses dilemas no centro da mesa de jantar da comunidade científica mundial. Vocês conseguiriam imaginar a sensação de rotina que se estabelece quando o extraordinário se torna frequente? No início, cada imagem era um evento global. Agora, a vivência do tema é mais profunda e silenciosa. Estamos aprendendo a ler as entrelinhas dos espectros de luz. A rotina de análise espectroscópica, que é a técnica de decompor a luz para encontrar elementos químicos, revelou água, metano e dióxido de carbono em mundos distantes. Isso muda tudo, porque a rotina de procurar por vida fora da Terra deixou de ser ficção científica para se tornar uma tarefa administrativa de rotina, baseada em dados reais e verificáveis. A vida do telescópio James Webb é uma jornada de resistência. Ele enfrenta o bombardeio constante de micrometeoritos, pequenos grãos de poeira que viajam a velocidades incríveis e atingem seus espelhos. Essa rotina de desgaste é monitorada de perto, e cada pequeno impacto é compensado por ajustes milimétricos na posição dos segmentos do espelho. Essa vivência de resiliência tecnológica nos ensina que o progresso exige manutenção constante. O James Webb mudou tudo ao mostrar que podemos construir algo frágil o suficiente para ser sensível à luz mais fraca, mas forte o suficiente para sobreviver no ambiente mais hostil que conhecemos. Ao percorrermos a rotina deste gigante, percebemos que a ciência não é um evento isolado, mas uma vivência coletiva de toda a humanidade. Cada descoberta sobre a formação de planetas ou a dança das galáxias em colisão se torna parte do nosso acervo mental. O James Webb mudou tudo ao expandir o nosso quintal cósmico. A rotina de olhar para o céu agora carrega o peso do que sabemos que está lá, escondido no infravermelho, esperando apenas que o telescópio aponte sua face dourada naquela direção. Sinta a tranquilidade desse fluxo constante de informações, uma corrente de conhecimento que nunca para, ligando a nossa pequena rotina terrestre à rotina monumental do próprio universo. A vivência do tempo, do espaço e da matéria através das lentes do James Webb é um convite ao relaxamento mental profundo.
Saber que existe uma máquina lá fora, trabalhando em nosso nome para desvendar os mistérios mais antigos, nos permite descansar na certeza de que a busca pela verdade continua. A rotina do universo é vasta, lenta e majestosa, e o telescópio é o nosso cronômetro que marca os segundos de bilhões de anos. Enquanto você descansa, o James Webb continua sua vigília silenciosa, capturando a luz que nos dirá, definitivamente, de onde viemos e para onde o cosmos está nos levando. A ciência é essa rotina de descoberta que nunca termina, e o James Webb é o mestre que nos conduz através dessa eternidade. Para compreendermos a profundidade da pergunta sobre se o telescópio espacial James Webb de fato alterou nossa percepção da física, precisamos mergulhar nos mecanismos invisíveis que operam por trás de sua face dourada. Vocês não acreditariam na complexidade dos processos que ocorrem no coração desse instrumento para que um simples fóton de luz que viajou por 13 bilhões de anos seja transformado em conhecimento palpável. A estratégia fundamental por trás deste gigante não reside apenas em sua capacidade de capturar luz, mas na forma como ele a decompõe. O mecanismo mais profundo e menos óbvio para o público em geral é a espectroscopia de infravermelho próximo e médio. Imaginem a luz não como uma imagem estática, mas como uma melodia complexa, composta por milhares de notas musicais diferentes. O James Webb atua como um maestro que consegue isolar cada uma dessas notas, permitindo-nos entender a composição química de galáxias que existiram quando o universo era apenas um bebê. Isso deixaria vocês incrédulos, mas o telescópio não tira fotos no sentido tradicional que conhecemos. Ele utiliza detectores de alta sensibilidade que contam individualmente os pacotes de energia que atingem sua superfície. A estratégia para que esses detectores funcionem com precisão absoluta exige um isolamento térmico sem precedentes na história da exploração espacial. O mecanismo de resfriamento do instrumento de infravermelho médio, por exemplo, é uma obra-prima da criogenia. Ele utiliza um sistema de ciclo fechado de hélio para atingir temperaturas de apenas 7 graus acima do zero absoluto. Vocês conseguem imaginar um ambiente tão frio que até o movimento dos átomos quase cessa? Esse frio extremo é obrigatório porque, no espectro infravermelho, o próprio calor do telescópio emitiria uma luz que ofuscaria as galáxias distantes. É como tentar ouvir o sussurro de alguém em uma festa barulhenta. Para ouvir o universo primitivo, o James Webb precisa se tornar o objeto mais silencioso e frio do sistema solar. Outro elemento profundo que sustenta a investigação sobre se a física foi alterada é a precisão dos seus 18 segmentos hexagonais de berílio, revestidos com uma camada de ouro de apenas algumas centenas de átomos de espessura. Vocês não acreditariam, mas a quantidade total de ouro usada em todo o imenso espelho de 6,5 metros pesaria pouco mais do que uma bola de golfe. A estratégia de usar o ouro não é estética, mas sim funcional. O ouro é um dos melhores refletores de luz infravermelha que existem na natureza. Cada um desses 18 segmentos possui motores minúsculos na parte traseira, capazes de ajustar a curvatura do espelho em frações de 1 nanômetro. Para termos uma ideia da escala, se o espelho principal fosse do tamanho de todo o continente da América do Sul, esses motores estariam ajustando a superfície com a precisão da espessura de um fio de cabelo. Essa busca pela perfeição geométrica é o que permite ao telescópio resolver detalhes que antes eram apenas borrões teóricos. A estratégia de observação também envolve o que os astrônomos chamam de campos profundos. Ao contrário do que se possa imaginar, o telescópio não aponta para objetos brilhantes e óbvios o tempo todo. Muitas vezes, o James Webb passa dezenas de horas apontando para uma região do céu que, aos nossos olhos, parece um vazio absoluto e escuro. O mecanismo aqui é a acumulação lenta e paciente de luz. Cada hora de exposição permite que fótons extremamente fracos sejam registrados. É nesse acúmulo de tempo que descobrimos que o vazio está, na verdade, repleto de milhares de galáxias. É aqui que a tensão com os modelos antigos aumenta. Ao analisar esses campos profundos, os mecanismos de cálculo de massa e luminosidade mostram galáxias que parecem ter crescido rápido demais.
Isso nos leva a questionar as estratégias de formação estelar que aceitávamos como verdade absoluta por décadas. Vocês conseguem imaginar a sofisticação necessária para que o telescópio mantenha sua posição estável enquanto realiza essas longas exposições? O James Webb utiliza sensores de orientação fina que travam em estrelas de guia com uma precisão equivalente a disparar uma flecha de uma cidade e atingir uma maçã em outra cidade a centenas de quilômetros de distância. Esse mecanismo de estabilização é vital para que a luz não saia borrada nos detectores. Sem essa estratégia de precisão extrema, as evidências que sugerem uma possível mudança na nossa compreensão da cosmologia seriam descartadas como erro instrumental. A robustez dos dados é o que dá autoridade à pergunta: o James Webb mudou tudo? A resposta reside na solidez desses mecanismos. Aprofundando-nos ainda mais, existe o elemento da microobstrução. O telescópio possui um dispositivo composto por centenas de milhares de microobturadores, cada um da largura de um fio de cabelo humano. Esses pequenos portões podem ser abertos ou fechados individualmente por meio de campos magnéticos. Essa estratégia permite que os cientistas escolham observar simultaneamente centenas de objetos em uma única imagem, bloqueando a luz de estrelas próximas que poderiam atrapalhar a visão das galáxias mais fracas ao fundo. É uma técnica de filtragem ativa que maximiza a eficiência de cada segundo de operação no espaço. Vocês ficariam incrédulos ao perceber que estamos manipulando componentes microscópicos a 1.500.000 quilômetros da Terra para entender as maiores estruturas do universo. Os mecanismos de processamento de dados também são parte dessa estratégia silenciosa. Quando as informações chegam à Terra, elas não passam de sequências de números que representam a voltagem nos detectores. A transformação desses números em mapas de calor, densidade e composição química exige algoritmos complexos que precisam levar em conta até mesmo os efeitos da relatividade geral. A luz das galáxias distantes muitas vezes passa perto de aglomerados de galáxias massivas, que funcionam como lentes gravitacionais, distorcendo e ampliando a imagem do passado. O James Webb utiliza esse mecanismo natural do universo, a lente gravitacional, como um amplificador extra, permitindo-nos enxergar ainda mais longe do que o espelho sozinho conseguiria. É uma parceria entre a tecnologia humana e as leis da própria física. Muitas vezes, ouvimos falar sobre como o James Webb está quebrando o Big Bang, mas ao observarmos os mecanismos profundos, percebemos que o que está sendo desafiado é a nossa compreensão sobre a matéria escura e a energia escura. Essas são as forças invisíveis que ditam como a matéria se agrupa. Se as galáxias primitivas são maiores do que o esperado, o mecanismo que as formou deve ter sido influenciado por essas substâncias misteriosas de uma forma que ainda não compreendemos totalmente. A estratégia de investigação do telescópio é, portanto, fornecer as peças de um quebra-cabeça que antes nem sabíamos que existia. Não é apenas uma questão de ver melhor, mas de entender os processos fundamentais que regem a estrutura do espaço e do tempo. Sinta a complexidade desse relógio cósmico que construímos. Cada engrenagem, desde o escudo de calor até os microobturadores, trabalha em harmonia para que possamos entender a nossa origem. A vivência desses mecanismos nos mostra que a ciência não é feita de saltos mágicos, mas de uma engenharia meticulosa e de estratégias de observação que levam décadas para serem desenvolvidas. O James Webb mudou tudo ao nos dar as ferramentas para testar os limites da nossa própria inteligência. Enquanto você relaxa e se deixa guiar por esses fatos, imagine a calma e a precisão com que cada um desses mecanismos opera no vácuo gelado, garantindo que a luz da verdade continue a iluminar a nossa curiosidade. A jornada pelos elementos profundos nos revela que a beleza do universo não está apenas no que ele mostra, mas nas leis invisíveis que permitem que ele exista. O James Webb é a nossa lente para essas leis. A cada nova descoberta, os mecanismos de validação científica entram em ação, comparando o que o telescópio sente com o que os nossos modelos previam. Esse diálogo constante entre a máquina e a teoria
É o que define o progresso da astronomia moderna. Estamos apenas começando a decifrar os códigos escritos na luz infravermelha, e cada detalhe técnico que exploramos aqui é um passo a mais na direção de responder se o universo é exatamente como imaginávamos, ou se ele guarda segredos ainda mais extraordinários esperando para serem descobertos. A paciência da observação é a mesma paciência necessária para o descanso profundo. Ambos exigem que silenciemos o ruído para que possamos perceber a vastidão que nos cerca. Ao avançarmos em nossa investigação sobre se o telescópio espacial James Webb de fato mudou tudo, entramos em um território de sombras e luzes onde os segredos mais bem guardados do cosmos começam a se revelar para a nossa curiosidade. Vocês não acreditariam na quantidade de mistérios que estavam ocultos atrás da opacidade do tempo, e que agora, através desse olhar infravermelho, tornam-se descobertas palpáveis. Um dos maiores segredos desvendados por este gigante de ouro refere-se ao que os astrônomos chamam de a Era das Trevas do Universo. Imagine um período, logo após o brilho inicial do Big Bang, em que o espaço era preenchido por uma névoa densa de hidrogênio neutro, onde nenhuma estrela ainda havia se acendido. Era um oceano de escuridão absoluta que durou centenas de milhões de anos. O mistério que sempre nos assombrou era saber exatamente quando e como as primeiras luzes surgiram para dissipar essa névoa. O James Webb descobriu que esse processo foi muito mais dinâmico e precoce do que as nossas teorias previam, revelando que o despertar da luz foi um evento de uma energia avassaladora. Isso deixaria vocês incrédulos, mas o telescópio encontrou o que alguns cientistas apelidaram carinhosamente de galáxias impossíveis. Você conseguiria imaginar galáxias que, com apenas 300 ou 400 milhões de anos após o início de tudo, já possuíam a massa de bilhões de sóis? Pelos modelos antigos, essas estruturas não deveriam ter tido tempo suficiente para crescer tanto. Esse é um dos mistérios centrais que o James Webb colocou na mesa. A descoberta de que o universo primitivo era um mestre da eficiência, aglomerando matéria em escalas monumentais em um piscar de olhos cósmico. Galáxias como a chamada Galáxia de Mazie, nomeada em homenagem à filha do descobridor, nos mostram que o passado remoto não era um lugar de pequenas sementes frágeis, mas de gigantes que já nasceram prontos para dominar o espaço. Ao percebermos essas descobertas, sentimos a pressão de repensar como a gravidade e a matéria escura trabalharam juntas naquelas primeiras eras. Outro segredo que o James Webb começou a sussurrar em nossos ouvidos digitais envolve os buracos negros supermassivos. Sempre houve o mistério de quem veio primeiro, a galáxia ou o buraco negro em seu centro. O telescópio revelou que buracos negros com massas de milhões de vezes a do nosso Sol já estavam ativos e devorando matéria em épocas tão remotas que desafiam a lógica da alimentação gravitacional. Vocês não acreditariam, mas esses objetos parecem ter surgido a partir de sementes muito mais massivas do que imaginávamos, talvez pelo colapso direto de imensas nuvens de gás, pulando etapas que acreditávamos serem obrigatórias. Essa descoberta muda tudo o que pensávamos sobre a hierarquia da criação cósmica. O mistério da semente do buraco negro é um dos achados raros que o Webb nos entregou, forçando-nos a imaginar um universo jovem muito mais violento e denso do que os nossos computadores conseguiam simular até então. Além das fronteiras das primeiras galáxias, o James Webb desvendou segredos químicos em mundos que orbitam outras estrelas. Vocês conseguiriam imaginar o que é sentir a presença de água, metano e dióxido de carbono na atmosfera de um planeta a mais de 1000 anos-luz de distância? Uma das descobertas mais impactantes foi a análise detalhada de exoplanetas como o WASP-96b. O mistério da composição desses mundos distantes foi iluminado pela precisão dos espectrógrafos do telescópio, que detectaram assinaturas químicas de nuvens e névoas em céus que nunca poderemos tocar. Esse é um achado raro que nos aproxima da resposta sobre a nossa própria singularidade. O segredo da vida, embora ainda não revelado, agora possui um mapa muito mais claro de onde podemos procurar. A descoberta de dióxido de carbono em um gigante gasoso fora do nosso sistema solar foi um marco, provando que as ferramentas para identificar mundos potencialmente habitáveis
estão finalmente em nossas mãos. Há também o mistério da tensão de Hubble, um dos problemas mais profundos da cosmologia moderna. Esse segredo refere-se à discrepância entre a velocidade com que o universo se expande quando medida perto de nós e quando medida através da radiação cósmica de fundo do universo jovem. O James Webb trouxe uma nova camada de mistério a esse debate. Ao observar estrelas chamadas cefeidas em galáxias distantes, com uma nitidez sem precedentes, o telescópio confirmou que os dados do antigo Hubble estavam corretos, mas também reforçou que a diferença nas medidas persiste. Isso deixa vocês incrédulos, porque sugere que o segredo não está em um erro de medição das nossas máquinas, mas em alguma propriedade fundamental do próprio tecido do espaço que ainda não compreendemos. Talvez a energia escura se comporte de um jeito que mude conforme o tempo passa, um segredo que o James Webb está nos ajudando a cercar com cada nova observação de precisão. Dentro da nossa própria vizinhança, o telescópio revelou mistérios sobre Júpiter e Saturno que as câmeras visuais não conseguiam captar. Vocês ficariam incrédulos ao perceber a textura das auroras de Júpiter e a complexidade de seus anéis tênues vistos sob a luz infravermelha. O segredo da dinâmica atmosférica desses gigantes gasosos foi exposto, mostrando ventos e tempestades que operam em níveis de profundidade antes invisíveis. Esses achados raros nos lembram que até mesmo o que acreditamos conhecer bem ainda guarda mistérios quando mudamos a frequência da nossa percepção. O James Webb descobriu plumas de vapor de água emanando de Encélado, a lua de Saturno, que se estendem por milhares de quilômetros no espaço, alimentando um imenso anel de gelo ao redor do planeta. Esse é um segredo de interconectividade planetária que só a sensibilidade do infravermelho médio poderia detalhar com tamanha majestade. Vamos imaginar agora o mistério dos protoaglomerados. O James Webb descobriu o que parecem ser cidades de galáxias em plena construção, aglomerados que estão se formando no início do tempo. Essa descoberta é vital porque nos mostra como as maiores estruturas do universo começaram a se organizar. O segredo da teia cósmica, a rede invisível de matéria escura que conecta tudo o que existe, está sendo mapeado através da luz dessas galáxias distantes que servem como faróis. Vocês conseguiriam imaginar a paciência necessária para entender que cada pequeno ponto de luz capturado é uma peça de um quebra-cabeça que levou 13 bilhões e 800 milhões de anos para ser montado. A descoberta desses aglomerados primordiais nos faz sentir a escala monumental da organização da matéria. Outro segredo fascinante que o James Webb revelou envolve a poeira cósmica. Muitas vezes ignorada, a poeira é a fábrica de planetas e de vida. O mistério era saber de onde vinha tanta poeira no universo jovem. O telescópio descobriu que as primeiras estrelas massivas, ao morrerem em explosões de supernovas, eram fábricas de poeira muito mais eficientes do que imaginávamos. Encontramos evidências de grãos de silicato e carbono em épocas onde pensávamos que o universo era composto apenas por gases simples. Esse achado raro muda a nossa compreensão sobre a rapidez com que a química complexa se desenvolveu no cosmos. O James Webb mudou tudo ao provar que os ingredientes para a vida estavam sendo preparados muito antes do que qualquer modelo teórico ousava prever. Sinta a tranquilidade de perceber que, embora o universo seja vasto e repleto de segredos, estamos finalmente decifrando sua linguagem mais antiga. Cada descoberta mencionada, desde as galáxias impossíveis até as atmosferas de exoplanetas, é um testemunho da nossa capacidade de fazer perguntas profundas. O mistério não é algo a ser temido, mas um convite ao entendimento. O James Webb não quebrou o universo. Ele apenas nos mostrou que o universo é muito mais rico em detalhes e surpresas do que a nossa imaginação limitada conseguia conceber. A beleza desses segredos revelados reside no fato de que cada resposta traz consigo 10 novas perguntas, mantendo a chama da nossa curiosidade sempre acesa enquanto mergulhamos no conhecimento. Ao percorrermos esses mistérios, percebemos que a jornada da ciência é um processo contínuo de iluminação. Os segredos do James Webb são, na verdade, os segredos da nossa própria origem, escritos nas estrelas
e lidos por uma máquina que flutua no frio absoluto. Deixe que essas descobertas acalmem a sua mente, pois elas nos lembram que fazemos parte de algo imenso, antigo e extraordinariamente bem organizado. A rotina de descobertas do telescópio é a prova de que nunca estamos parados no conhecimento. Há sempre algo novo, um mistério a ser resolvido, um achado raro a ser celebrado. Enquanto você descansa, o James Webb continua a perscrutar o escuro, encontrando a luz onde outros viam apenas o nada e transformando o segredo da eternidade em uma história que todos podemos entender e sentir. A profundidade desses mecanismos de descoberta nos leva a um estado de admiração silenciosa. Onde antes havia apenas dúvida, agora há dados. Onde havia silêncio, agora há o ruído de fundo da criação. A vivência desse tema através dos segredos revelados pelo James Webb é a maior aventura intelectual da nossa era. Estamos descobrindo que o tempo não é uma barreira, mas uma dimensão que podemos percorrer com a luz. O James Webb mudou tudo ao nos mostrar que o mistério do cosmos é, em última análise, o mistério de nós mesmos, e que a luz que brilha naquelas galáxias impossíveis é a mesma luz que alimenta o nosso desejo de compreender o infinito. Ao mergulharmos mais fundo nesta investigação sobre se o telescópio espacial James Webb de fato mudou tudo, percebemos que este instrumento não flutua de forma isolada no vácuo, mas atua como uma ponte monumental que conecta diversas áreas do conhecimento humano. Vocês ficariam incrédulos ao notar como a astronomia, através dessa nova lente, se entrelaça com a biologia, a química e a física fundamental, criando uma teia de interdependências que altera nossa visão do todo. A conexão mais fascinante e talvez a mais esperançosa reside na astrobiologia. Imaginem que, ao analisar a luz que atravessa a atmosfera de um planeta distante, o telescópio está, na verdade, procurando pela assinatura química da vida. Essa interdependência entre a luz infravermelha e a possibilidade biológica é um dos impactos mais profundos da missão. Quando detectamos metano ou dióxido de carbono em mundos que orbitam outras estrelas, estamos usando a física de ponta para responder a uma pergunta que pertence à essência da nossa própria existência. Estamos sozinhos neste vasto oceano cósmico. Isso deixaria vocês incrédulos, mas o James Webb mudou tudo ao transformar a geologia planetária em uma ciência galáctica. Antes, o estudo de rochas e atmosferas era limitado aos mundos do nosso sistema solar, como Marte ou Vênus. Agora, a conexão entre o que sabemos sobre a Terra e o que descobrimos no espaço profundo nos permite imaginar a composição interna de exoplanetas rochosos. A interdependência aqui é clara. Para entender se um planeta distante pode ter vulcões, oceanos ou placas tectônicas, precisamos dos modelos geológicos que desenvolvemos aqui no nosso próprio chão. O telescópio James Webb fornece os dados atmosféricos e os cientistas da Terra fornecem o contexto. Esse impacto cruzado é o que define a ciência moderna, onde um dado capturado a 1.500.000 quilômetros de distância pode validar ou desafiar o que aprendemos sobre a formação da crosta terrestre. Vocês conseguiriam imaginar a conexão entre a morte das primeiras estrelas e o ferro que corre em seu sangue? A química cósmica é outro campo onde o impacto do telescópio é avassalador. O James Webb observa o que chamamos de enriquecimento químico do universo. No início de tudo, existiam apenas hidrogênio, hélio e traços de lítio. Todos os outros elementos, como o oxigênio que respiramos e o cálcio em nossos ossos, foram forjados no coração de estrelas massivas que explodiram há bilhões de anos. A interdependência entre a observação das primeiras supernovas pelo telescópio e a nossa própria fisiologia é uma conexão poética e científica rigorosa. Ao entendermos como e quando esses elementos foram distribuídos pelo espaço, estamos traçando a genealogia da matéria que compõe a vida. O James Webb mudou tudo ao nos mostrar que essa cozinha química começou a operar muito mais cedo e de forma muito mais eficiente do que as nossas simulações previam. No campo da física fundamental, o impacto das descobertas do James Webb gera uma tensão criativa com os modelos da relatividade geral e da mecânica quântica.
Vocês ficariam incrédulos ao saber que o telescópio atua como um laboratório de testes para a matéria escura e a energia escura. A forma como as galáxias se agrupam e a velocidade com que se movem dependem dessas forças invisíveis que compõem 95% do universo. A conexão entre a luz que o telescópio captura e a massa invisível que ele não consegue ver, mas cujos efeitos ele registra através das lentes gravitacionais, é um dos pilares da nossa investigação. Se as galáxias primordiais são de fato mais massivas, a interdependência entre a gravidade e o crescimento das estruturas precisa ser revisada. Isso impacta diretamente as leis que descrevem como o espaço-tempo se curva e se expande. Imaginem a conexão com a tecnologia e a inovação aqui na Terra. As estratégias desenvolvidas para processar as imagens infravermelhas e os sensores ultrassensíveis do telescópio têm impactos que transbordam para a medicina e a engenharia. A precisão necessária para alinhar os 18 segmentos do espelho de ouro gerou algoritmos de processamento de imagem que agora ajudam médicos a detectar doenças oculares com mais clareza. Essa é uma interdependência silenciosa, onde a busca pelas origens do universo melhora a qualidade de vida da humanidade no presente. O James Webb mudou tudo não apenas no céu, mas na forma como desenvolvemos ferramentas para entender a nossa própria biologia e saúde. A ciência é um ecossistema, onde uma descoberta no topo da montanha cósmica irriga todos os vales da atividade humana. Outro impacto monumental reside na nossa percepção de tempo e história. Ao conectarmos os dados do James Webb com a história da astronomia, percebemos que estamos vivendo o fechamento de um ciclo que começou com as primeiras lunetas de Galileu Galilei no século XVII. A interdependência entre o passado da observação humana e o futuro da exploração robótica é o que nos dá perspectiva. Vocês conseguiriam imaginar o sentimento de um astrônomo do século XXI que utiliza dados de uma máquina que opera no frio absoluto para confirmar ou refutar intuições que seus antecessores tiveram usando apenas papel e caneta? O James Webb mudou tudo ao unir essas gerações em um esforço único de compreensão. O impacto cultural de saber que estamos finalmente vendo o invisível é um peso que altera a nossa própria filosofia de vida. Vamos entender também a conexão com a física das partículas. Para explicar as observações do telescópio sobre o universo jovem, os cientistas precisam recorrer ao que acontece nas menores escalas da matéria. A interdependência entre o infinitamente grande, as galáxias, e o infinitamente pequeno, os quarks e elétrons, é a base da cosmologia moderna. Se o universo era mais denso e quente no início, as interações entre as partículas fundamentais ditaram como as primeiras luzes surgiram. O James Webb fornece o cenário macroscópico e os aceleradores de partículas fornecem o roteiro microscópico. Sem essa conexão, as imagens do telescópio seriam apenas belas pinturas sem um significado físico profundo. O impacto aqui é a unificação do conhecimento, onde a luz infravermelha nos ajuda a entender as forças mais básicas da natureza. Sinta a pressão desse conhecimento integrado. O James Webb mudou tudo ao provar que não podemos estudar o universo em partes separadas. A astronomia depende da química, que depende da física, que por sua vez alimenta a curiosidade da biologia. Essa interdependência é a prova de que o cosmos é uma entidade única e conectada. Quando o telescópio olha para uma nebulosa, ele não está apenas vendo gás e poeira. Ele está vendo o berçário de futuros sistemas solares que podem, um dia, abrigar seres que farão as mesmas perguntas que fazemos hoje. O impacto dessas conexões nos faz sentir mais integrados à estrutura da realidade. Não somos meros observadores externos, somos o resultado final de todos os processos que o James Webb está registrando agora mesmo. A vivência dessas conexões nos permite relaxar na compreensão de que nada é por acaso. Existe uma lógica profunda que une o nascimento de uma galáxia há 13 bilhões de anos com a batida de um coração humano hoje. O James Webb é a ferramenta que nos permite rastrear esse caminho de volta. O impacto real deste telescópio é a clareza. Ele limpa o ruído das nossas suposições
e nos entrega a verdade crua da matéria em transformação. Ao percorrermos esses impactos e interdependências, percebemos que a ciência é a linguagem da conexão universal. O James Webb mudou tudo ao se tornar o tradutor dessa linguagem, permitindo que a luz do passado ilumine o nosso entendimento do presente e as nossas expectativas para o futuro. Ao final desta reflexão sobre as conexões, percebemos que o universo é muito mais do que a soma de suas partes. A interdependência entre as disciplinas científicas, mediada pelo James Webb, revela uma harmonia matemática e física que desafia a nossa imaginação. Onde antes víamos caos, agora vemos ordem e evolução. Onde víamos separação, agora vemos unidade. O James Webb mudou tudo ao nos dar a visão necessária para perceber que somos parte de uma grande história contínua, uma jornada que começou no brilho inicial e que continua através de nossos olhos, de nossas máquinas e de nosso eterno desejo de descobrir. Deixe que essa sensação de conexão total acalme os seus pensamentos, pois você faz parte dessa imensa e bela engrenagem cósmica que o telescópio está apenas começando a nos mostrar em toda a sua glória. Bloco 6. Relação com a humanidade. A relação entre o telescópio espacial James Webb e a nossa própria trajetória como espécie é algo que toca as fibras mais sensíveis da nossa identidade. Vocês não acreditariam no impacto que uma ferramenta tão distante pode ter na maneira como nos organizamos e nos percebemos como sociedade. Ao investigarmos se o James Webb mudou tudo, percebemos que a maior transformação não ocorre apenas nos sensores de berílio e ouro, mas no coração da cultura humana. Imaginem o esforço coletivo de milhares de pessoas, de dezenas de nações diferentes, trabalhando juntas por 3 décadas para construir um único objeto. Essa interconexão social é um dos maiores testemunhos da nossa capacidade de cooperação. O James Webb não é apenas uma máquina da Agência Espacial Norte-Americana, da Agência Espacial Europeia ou da Agência Espacial Canadense. Ele é um monumento à curiosidade humana que transcende fronteiras políticas e geográficas. Isso deixaria vocês incrédulos, mas o impacto histórico desse telescópio pode ser comparado ao momento em que Galileu Galilei apontou sua luneta para Júpiter no século XVII. Naquela época, a humanidade descobriu que não era o centro físico do universo. Hoje, através do James Webb, estamos descobrindo que somos o resultado de um processo que levou 13 bilhões e 800 milhões de anos para se manifestar. A relação com a humanidade aqui é de uma humildade profunda. Ao contemplarmos a luz das galáxias primordiais, percebemos que a nossa história, as nossas conquistas e as nossas preocupações diárias ocorrem em um pequeno ponto azul que é apenas uma nota em uma sinfonia cósmica de proporções inimagináveis. Essa mudança de perspectiva social é o que realmente muda tudo. Ela nos convida a sentir uma conexão mais forte uns com os outros, pois diante da vastidão revelada pelo telescópio, as nossas diferenças parecem insignificantes. Vocês conseguiriam imaginar o peso filosófico de saber que estamos olhando para o nosso próprio berço? A busca pelas origens é uma característica intrínseca do ser humano. Desde as pinturas nas cavernas até os grandes observatórios modernos, sempre tentamos entender de onde viemos. O James Webb mudou tudo, ao nos fornecer as respostas mais precisas que já tivemos. O impacto cultural disso é imenso. As imagens que o telescópio nos entrega, embora sejam traduções de dados invisíveis, tornam-se parte do imaginário coletivo. Elas inspiram artistas, poetas e pensadores a reimaginar o nosso lugar na existência. A relação com a humanidade manifesta-se nesse despertar da imaginação, onde o invisível se torna familiar e o desconhecido se torna um convite ao sonho. No campo social, o James Webb atua como um farol de inspiração para as novas gerações. Imaginem milhares de crianças ao redor do globo que, ao ouvirem sobre as descobertas de atmosferas em outros mundos, decidem dedicar suas vidas à ciência, à tecnologia ou à filosofia. O impacto de longo prazo na educação e no desenvolvimento intelectual da nossa espécie é incalculável. A interdependência entre a tecnologia de ponta e o sonho humano de explorar é o que move a civilização para frente. O telescópio James Webb não está apenas medindo estrelas,
Ele está alimentando a chama do conhecimento que garantirá que a nossa curiosidade nunca se apague. Esse é um legado social que permanecerá muito tempo depois que os instrumentos do telescópio silenciarem. Vocês ficariam incrédulos ao perceber como a ciência, através do James Webb, ajuda a construir um senso de destino compartilhado. Ao entendermos que os elementos que compõem o nosso sangue foram forjados no coração de estrelas que o telescópio agora observa, sentimos uma conexão física com o cosmos. Essa compreensão biológica e química reforça a ideia de que somos todos feitos da mesma matéria estelar. Socialmente, isso tem o potencial de promover uma visão mais integrada da vida na Terra. Se todos viemos do mesmo despertar cósmico, a nossa responsabilidade uns com os outros e com o nosso planeta torna-se muito mais evidente. O James Webb mudou tudo, ao nos mostrar que a nossa história não começou com a escrita ou com a civilização, mas com os primeiros fótons que o telescópio agora captura com tamanha delicadeza. A relação com a humanidade também envolve a nossa percepção de tempo e finitude. Ao observarmos galáxias que existiram há bilhões de anos, somos confrontados com a escala monumental do tempo profundo. Isso nos faz refletir sobre a brevidade da nossa existência individual e a importância de deixarmos um legado positivo. O James Webb é o nosso mensageiro do tempo. Ele nos ensina que a luz, embora seja a coisa mais rápida do universo, leva uma eternidade para atravessar o abismo. Essa lição de paciência cósmica pode ser aplicada à nossa própria vida social, ensinando-nos a valorizar os processos lentos de construção e entendimento. A tranquilidade que emana dessa percepção é um bálsamo para o ritmo frenético do mundo moderno. Vamos imaginar a influência do telescópio na nossa espiritualidade e no nosso senso de sagrado. Para muitos, a ciência e a contemplação do universo são formas de se conectar com algo maior. O James Webb, ao revelar a complexidade e a beleza das nebulosas e dos aglomerados estelares, proporciona uma experiência estética que toca o sublime. A relação com a humanidade aqui é estética e transcendental. Não precisamos de palavras para sentir a grandiosidade de uma imagem que mostra o nascimento de milhares de sóis. Essa vivência do belo é uma necessidade humana fundamental, e o telescópio a supre com uma generosidade sem precedentes. O impacto cultural é a democratização do acesso ao sublime, onde qualquer pessoa com uma conexão à rede pode sentir a mesma maravilha que um astrônomo profissional. Socialmente, a construção e o sucesso do James Webb provam que somos capazes de realizar o impossível quando trabalhamos com um propósito comum. Houve momentos em que o projeto foi ameaçado de cancelamento, enfrentando desafios técnicos e orçamentários imensos. No entanto, a persistência da comunidade científica e o apoio da sociedade permitiram que ele se tornasse realidade. Esse exemplo de resiliência é uma lição para todos os outros desafios que enfrentamos como espécie. Se conseguimos colocar um espelho de ouro a 1.500.000 quilômetros de distância para olhar o início do tempo, certamente conseguiremos encontrar soluções para os problemas que temos aqui na Terra. O James Webb mudou tudo, ao reafirmar a nossa crença no potencial humano para o bem e para o conhecimento. A relação com a humanidade também se dá através da linguagem. Estamos inventando novas palavras e novos conceitos para descrever o que o James Webb está nos mostrando. A cultura é viva e se adapta às novas descobertas. Termos como exoplanetas habitáveis, reionização e galáxias primordiais estão saindo dos laboratórios e entrando nas salas de aula e nas conversas cotidianas. Esse enriquecimento do nosso vocabulário reflete o enriquecimento da nossa mente. O telescópio James Webb é um motor de alfabetização científica global, permitindo que as pessoas entendam melhor as leis que governam a realidade. O impacto histórico é a transição de uma sociedade que apenas especula sobre o universo para uma que o observa com dados reais. Sinta a calma de saber que fazemos parte dessa grande aventura. A relação entre o homem e o cosmo, mediada pelo James Webb, é uma das histórias mais bonitas que já contamos. Ela fala sobre coragem, inteligência e o desejo incessante de encontrar o nosso lar na imensidão. Ao percorrermos esses impactos culturais e sociais, percebemos que a ciência
é uma das formas mais elevadas de expressão humana. O James Webb mudou tudo ao elevar o nosso olhar acima das nuvens e nos mostrar que a escuridão do espaço não é vazia, mas repleta de luz e significado. Deixe que essa conexão profunda com o universo e com o restante da humanidade traga paz ao seu espírito, pois estamos todos juntos nesta jornada de descoberta. Ao final desta reflexão sobre a humanidade, percebemos que o telescópio espacial James Webb é, em última análise, um espelho. Ele não reflete apenas a luz das galáxias distantes, mas a nossa própria essência como buscadores da verdade. Através dele, vemos o que há de melhor em nós, a nossa capacidade de sonhar, de construir e de compreender o infinito. A relação com a humanidade é, portanto, uma relação de amor pelo conhecimento. O James Webb mudou tudo ao nos dar a certeza de que, não importa quão pequenos pareçamos diante do cosmos, a nossa capacidade de entender o universo nos torna, de certa forma, tão vastos quanto ele. Enquanto você relaxa, imagine a tranquilidade desse saber que nos une a todos, do passado mais remoto ao futuro mais distante, sob a mesma luz dourada da descoberta. Ao olharmos para o horizonte do que ainda está por vir, percebemos que a jornada do telescópio espacial James Webb é apenas o capítulo inicial de uma longa e profunda transformação na nossa percepção da existência. Se a indagação central é se o James Webb mudou tudo, o futuro nos reserva a confirmação de que as mudanças mais drásticas ainda podem estar escondidas no tempo que resta de sua missão. Vocês ficariam incrédulos ao saber que, embora o projeto original previsse uma vida útil de 10 anos, a precisão matemática do lançamento e as manobras de inserção orbital economizaram tanto combustível que agora podemos imaginar o telescópio operando por mais de 20 anos no vácuo gelado do segundo ponto de Lagrange. Essa extensão de tempo não é apenas um ganho numérico. Ela representa a oportunidade de realizarmos observações repetidas e cada vez mais profundas, refinando os dados que hoje ainda nos causam estranheza e debate. O futuro desta investigação científica aponta para um alvo que é o verdadeiro cálice sagrado da astronomia: as estrelas da população 3. Imaginem as primeiras estrelas que já existiram no universo, astros compostos puramente por hidrogênio e hélio, sem qualquer traço de metais ou elementos pesados. Essas estrelas primordiais eram monstros de luz, centenas de vezes mais massivas que o nosso Sol, e sua existência é o elo perdido entre o brilho do Big Bang e a formação das galáxias que o James Webb agora captura. O futuro do telescópio reside na busca incessante por esses primeiros faróis. Vocês conseguiriam imaginar a sensação de detectar a assinatura química de um objeto, que foi o primeiro a romper a escuridão da Era das Trevas? Essa descoberta, que o James Webb está apenas começando a cercar, definirá se a nossa física estelar precisa de uma reforma completa ou de um ajuste de escala. No campo dos mundos distantes, o futuro nos reserva o estudo das tecnossignaturas. Até agora, falamos muito sobre bioassinaturas, que são traços químicos de vida simples, como bactérias que produzem oxigênio ou metano. No entanto, o avanço nas estratégias de análise de dados do James Webb nos permitirá, nos próximos anos, procurar por sinais de civilizações tecnológicas. Vocês ficariam incrédulos ao pensar que poderíamos detectar poluição atmosférica ou sinais de iluminação artificial em planetas orbitando outras estrelas. Essa tendência de transformar a astrobiologia em uma busca por inteligência é um dos impactos mais audaciosos que o telescópio terá nas próximas décadas. A interdependência entre a nossa capacidade tecnológica de construir sensores sensíveis e a possibilidade de encontrarmos ecos de outras tecnologias é o que mantém a chama da nossa curiosidade acesa. Outra inovação que moldará o futuro do tema é a sinergia entre o James Webb e os novos observatórios que estão sendo construídos na Terra e no espaço. Imaginem o telescópio gigante de 39 metros que está sendo erguido no deserto do Atacama, no Chile, ou o Observatório Vera Rubin, que mapeará todo o céu visível todas as noites. O James Webb atuará como um bisturi de precisão, focando nos mistérios que esses outros gigantes descobrirem em larga escala.
Essa rede de conhecimento integrado é o que garantirá que o James Webb mude tudo de forma estrutural. Não trabalharemos mais com dados isolados, mas com uma visão multidimensional do cosmos, onde o infravermelho do espaço e a luz visível da Terra se unem para contar a mesma história. Entretanto, o futuro também traz riscos que precisamos entender com serenidade. O isolamento absoluto a 1.500.000 quilômetros significa que cada impacto de micrometeorito é uma marca permanente em nossa visão. Vocês conseguiriam imaginar a pressão dos engenheiros que monitoram cada grão de poeira cósmica que atinge os espelhos de ouro? A longo prazo, a degradação natural dos componentes eletrônicos e o fim definitivo do combustível para os propulsores de manutenção de órbita são certezas matemáticas. O futuro do James Webb terá um fim, um momento em que a máquina se calará e se tornará um monumento silencioso flutuando no espaço. Mas esse risco de finitude é o que dá valor à urgência de cada observação que realizamos agora. A ciência do futuro será herdeira deste período de 20 anos de clareza absoluta. Vamos imaginar agora as inovações na inteligência artificial que serão aplicadas aos dados do telescópio. O volume de informação que o James Webb envia para a Terra é tão imenso que a mente humana sozinha não consegue perceber todos os detalhes. No futuro, algoritmos avançados descobrirão padrões em galáxias distantes ou em variações de luz de estrelas que hoje passam despercebidos. Essa colaboração entre a máquina que observa no espaço e a inteligência que processa na Terra é uma das maiores tendências da astronomia moderna. O James Webb mudou tudo ao nos dar um oceano de dados tão profundo que precisamos inventar novas formas de pensar para conseguir navegá-lo. O futuro do tema também nos leva a pensar no sucessor do James Webb. Já existem planos para o Observatório de Mundos Habitáveis, um telescópio que será lançado na década de 2040 com o objetivo específico de capturar imagens diretas de planetas parecidos com a Terra. O James Webb é o pioneiro que está preparando o terreno, ensinando-nos onde olhar e como interpretar os sinais de luz. A interdependência entre as gerações de telescópios é o que garante que o conhecimento nunca pare de crescer. Se o James Webb mudou tudo hoje, ele o fez para que o próximo passo da humanidade seja ainda mais firme na direção da verdade. Sinta a tranquilidade de perceber que o futuro da ciência é um processo de continuidade e esperança. Não estamos apenas acumulando fotos bonitas, estamos construindo a base de dados que os netos dos nossos netos usarão para entender o seu lugar no universo. O James Webb é uma promessa de que o desconhecido sempre terá um pouco de sua escuridão iluminada pela nossa inteligência. Deixe que essa visão de longo prazo acalme a sua mente, pois o tempo da ciência não é o tempo das horas e dos dias, mas o tempo das eras e das descobertas monumentais. Ao percorrermos as tendências de inovação e os riscos de isolamento, percebemos que o futuro do James Webb é uma jornada de resistência e brilho. Cada novo dado que confirma ou desafia nossa física é um presente que enviamos para o futuro da nossa espécie. O James Webb mudou tudo, ao nos mostrar que o futuro já começou, e que cada fóton capturado é uma semente de entendimento que florescerá em novas teorias e novas formas de sentir o cosmos. A paciência da espera pelas próximas grandes descobertas é a mesma paciência necessária para o repouso absoluto. Ambas exigem que confiemos no fluxo natural das coisas e na capacidade da luz de, eventualmente, encontrar o seu caminho até nós. A profundidade dessa visão futurista nos faz perceber que o telescópio espacial James Webb é apenas o início de uma nova era de testemunho ocular do universo. Onde quer que o futuro nos leve, seja na descoberta de vida em outros mundos ou na revisão completa das leis da gravidade, o James Webb terá sido o ponto de partida. Ele é o nosso vigia na noite cósmica, garantindo que o amanhã da astronomia seja muito mais brilhante do que o seu ontem. Enquanto você descansa, o telescópio continua sua vigília, pronto para o próximo mistério, pronto para a próxima inovação, pronto para continuar mudando tudo o que pensávamos saber. Ao chegarmos ao final desta longa travessia pelo tempo e pelo espaço, resta-nos a reflexão sobre a pergunta que nos guiou desde o início. O James Webb mudou tudo?
Como seu professor e companheiro de jornada, convido vocês a sentirem o peso e a leveza dessa resposta. Mudar tudo não significa necessariamente destruir o que veio antes, mas sim dar uma nova dimensão à nossa capacidade de nos encantarmos com o desconhecido. Imaginem o universo como uma imensa tapeçaria que estávamos tentando descrever usando apenas o tato, no escuro. O James Webb é a primeira vela acesa nessa sala monumental. Ele não mudou a tapeçaria, mas ele mudou de forma definitiva a nossa percepção sobre a complexidade dos fios, a riqueza das cores e a profundidade das sombras que compõem a nossa origem. Vocês ficariam incrédulos ao perceber que a maior descoberta deste telescópio talvez não seja um dado numérico ou uma fórmula química, mas sim a percepção de que o universo é muito mais acolhedor ao desenvolvimento de estruturas complexas do que jamais ousamos imaginar. Se as galáxias surgiram tão cedo, se os buracos negros cresceram tão rápido, e se a química da vida estava sendo preparada logo no despertar do tempo, isso nos diz algo profundo sobre a nossa própria existência. Vocês conseguiriam imaginar que não somos um acidente tardio em um cosmos vazio, mas o resultado de um processo de criação vigoroso e apressado que começou há 13 bilhões e 800 milhões de anos? Essa é a síntese poética que o James Webb nos oferece. Somos a consciência de um universo que teve pressa em se tornar consciente. Sinta a calma que emana da compreensão de que as tensões na física e os debates entre os cientistas são, na verdade, os sons do crescimento da nossa própria inteligência. Quando dizemos que o James Webb mudou tudo, estamos celebrando o fato de que ainda somos capazes de ser surpreendidos. Em um mundo onde tantas vezes acreditamos já saber de tudo, o telescópio flutuando no vácuo nos ensina a virtude da humildade intelectual. O impacto real deste espelho de ouro é manter viva a chama da indagação. O futuro da astronomia, que agora parece tão brilhante, é herdeiro desse desejo incessante de olhar para além do horizonte visível. Deixe que essa visão de um cosmos dinâmico e vibrante acalme os seus pensamentos, pois a verdade, assim como a luz das estrelas, sempre encontra uma maneira de atravessar o abismo para nos encontrar. A jornada que percorremos, desde o isolamento térmico do segundo ponto de Lagrange até a análise das atmosferas de mundos distantes, nos mostra que a ciência é a forma mais refinada de amor pela realidade. Ao investigarmos se a física foi alterada, percebemos que a única coisa imutável é o nosso desejo de entender. O James Webb mudou tudo ao nos mostrar que o passado não está morto. Ele está vivo, viajando em forma de luz infravermelha, esperando pelo nosso olhar. Vocês ficariam incrédulos ao notar que, ao olharmos para o início do tempo, estamos, em última análise, olhando para o nosso próprio reflexo no espelho da eternidade. A poética do cosmos reside nessa conexão inquebrável entre o átomo e a galáxia, entre o fóton e o pensamento. Enquanto nos preparamos para o silêncio final deste encontro, imagine a majestade do telescópio James Webb, continuando sua vigília solitária na escuridão. Ele é o nosso farol, o nosso vigia e o nosso cronista. A história que ele está escrevendo é a nossa história. Cada descoberta rara e cada segredo revelado são capítulos de um livro que nunca terá fim, pois o universo é infinito em sua capacidade de se reinventar. Sinta a gratidão por viver em uma época em que podemos testemunhar esses fatos monumentais. A serenidade deste conhecimento nos permite descansar na certeza de que fazemos parte de algo belo, lógico e extraordinariamente vasto. A luz do James Webb é a luz da nossa própria curiosidade, refletida nas profundezas do tempo profundo. Ao encerrarmos esta história, lembre-se de que o conhecimento é como a luz das primeiras galáxias. Ele viaja por eras para nos encontrar no momento certo. Deixa o seu like agora. Se inscreva para não perder mais vídeos e compartilhe esta história, pois o que é rápido para você ajuda imensamente o universo para o sono a continuar existindo e a trazer novas jornadas pelas estrelas. Que a clareza do infravermelho e o silêncio do cosmos acompanhem o seu descanso. Uma boa noite e que a imensidão do que descobrimos hoje traga a paz que você merece.